Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula do dia de hoje, né? Hoje são 7 de agosto de 2020, uma sexta-feira, último dia da semana, tá? Hoje a gente vai estudar sobre ensino religioso, tá? Então, a gente vai ler o texto abaixo e responder as questões. Vamos lá? Aqui é que fala o texto. Os ingredientes: uma asa de morcego, 4 patas de aranha, uma orelha de rato, uma pitada de unha ralada de tamanduá, um copo de gosma de lesma. Agora a cuca vai esperar a noite cair e, à meia-noite em ponto, vai misturar tudo em seu caldeirão e mexer durante 12 minutos, sempre para o lado esquerdo. Na sua opinião, é possível fazer essa receita? Por quê? O que vocês acham? Vocês vão responder para mim se é possível fazer ou não, tá? Ele fala que em asa de morcego, patas de aranha, orelha de rato, tá? Unha ralada de tamanduá, gosma de lesma. Todos esses são animais que existem, né, na natureza. Então, o que acontece? O morcego tem hábitos noturnos, algumas aranhas também, né? O rato tem hábitos noturnos, a lesma também, tamanduá, porque ninguém vai ficar procurando caçar no sol quente, né? E aí, depois tem um pouco de magia, né? Que fala assim, ó, agora a cuca vai esperar a 00:30 em ponto, vai misturar tudo em seu caldeirão e mexer durante 12 minutos para o lado esquerdo. Então, ela vai mexer para o lado esquerdo, então vai ser o sentido anti-horário, tá? Ela não vai mexer para o lado direito, ela no sentido horário, ela vai mexer sempre para o lado esquerdo. Então, tá falando que essa receita só fica pronta se fizer isso, tá? Então, vamos lá. A segunda questão fala assim, ó, que de acordo com a receita, ela deve ser, quando ela deve ser feita. Então, vocês vão voltar lá no texto e copiar quando ela deve ser feita, tá? Aqui fala, ó, espera a meia-noite. Aqui, ó. Ela espera a meia-noite cair e à meia-noite em ponto mistura tudo em seu caldeirão, mexe durante 12 minutos e sempre para o lado esquerdo, tá? Então, pergunta quando ela deve ser feita, essa é a resposta. Depois, aqui ó, você irá criar a sua própria receita do mundo do faz de conta, usando ingredientes e preparos bem diferentes. A sua receita deve ter título, ingredientes e o modo de preparo, tá? Vocês podem procurar na internet alguma inspiração também, viu? Ó, a matemática a gente vai estudar sobre gráfico. Olha só o gráfico para observá-lo, né? Aqui a gente pode observar que a pontuação dos terceiros anos na gincana. Teve o terceiro ano A, o B, o C, o D e o E. Olha lá, aí o terceiro ano A tirou quase 180 pontos. O terceiro ano B passou um pouquinho de 180 pontos. O terceiro ano C passou de 140 pontos. E o terceiro ano D ficou em 100 pontos. E o terceiro ano E ficou em quase 140. E aí é o seguinte,
E a fonte foi as turmas do terceiro ano. Ele pergunta: qual o título do gráfico? Vocês voltam lá no gráfico, né? E vão copiar essa parte aqui, ó. O título do gráfico é Pontuação dos terceiro anos na gincana. Lembrando da importância da gente procurar fazer frases completas. A gente vai olhar, tem espaço para fazer frase completa? Então, a gente vai fazer, tá bom? Que a gente tem 2 linhas aí, ó, para fazer essa atividade. Depois, a letra B. De acordo com o gráfico, qual foi a turma campeã? Aí, vocês vão colocar, a turma campeã foi a do terceiro ano, a que o gráfico tiver maior, tá? Então, é importante a gente voltar sempre no texto ou no gráfico, para a gente poder responder corretamente, tá bom? Ele pergunta qual a diferença de pontos entre a turma do terceiro ano D e do terceiro ano C. Vamos voltar lá. Aqui, ó, a gente vai pegar esse número, né, do terceiro ano C, menos do D, e vamos chegar à resposta. E aí, vamos anotar. A diferença é tantos, tá? Depois, atividade 2 é complete a sequência numérica. Super tranquilo também. Não tem segredo, vocês vão conseguir fazer com tranquilidade, tá? Dessa vez, a gente já tem um intervalo entre um número e outro, tá? Então, se vocês quiserem fazer a continha no caderno, para não correr risco de errar, é legal, tá? Vamos falar assim, ó, 32 mais 2, coloca. Depois, no resultado mais 2, depois o resultado mais 2 e assim até o final da linha. Depois, 55 menos 5, depois o resultado menos 5, resultado menos 5, assim até o final da linha. Depois, 40 mais 10, resultado mais 10, resultado mais 10, até o final da linha. Depois, 90 menos 10, resultado. Resultado menos 10, outro resultado, até o final da linha. E depois a gente tem o 150 mais 20, resultado mais 20, até o final da linha, viu? E depois acabou, né? Fácil o nosso exercício de hoje. Aí, na medida em que vocês forem vendo o vídeo, vocês dão stop, resolve as atividades, viu? E depois manda foto para a Damares corrigir, tá? Se tiver dúvida em alguma palavra, pode colocar no Google e perguntar como escreve corretamente a palavra tal, viu? Para poder assimilar o máximo de conteúdo possível. Então, segunda-feira a gente vai estudar o 11º dia da nossa apostila, tá? Com Deus e até segunda. Tchau, tchau!